Serial killer à solta. A fuga de Lázaro Barbosa, de 32 anos, já dura 14 dias. O assassino de Goiás escapa de praticamente um exército de 300 policiais que está atrás dele. Estamos falando de um criminoso de altíssima periculosidade que está à solta. Classificado pela polícia como um homem perigoso e violento, Lázaro já tem passagens pela polícia por homicídio e estupro. Há mais de 10 anos, ele assaltou uma chácara na mesma região onde agora é procurado e estuprou uma jovem de 19 anos. O crime foi cometido junto com o irmão dele, que morreu antes de ser julgado. Lázaro foi condenado a 12 anos, 8 meses e 19 dias de prisão. Em janeiro de 2016, após cursos para progressão de pena, passou para o regime semiaberto por bom comportamento e conseguiu alguns benefícios, como o direito de trabalhar. 2 meses depois, fugiu. A novela policial não para por aí. Lázaro foi recapturado e 4 meses depois de ter voltado para a prisão, fugiu de novo, pelo teto da cadeia. De lá pra cá, nunca mais foi encontrado pela polícia. Chegamos ao momento presente. Vamos entender o que aconteceu nas últimas 2 semanas? Moradores disseram que ele já era conhecido por ter matado um caseiro de uma chácara da região. Depois disso, a foto de Lázaro começou a circular em redes sociais dos moradores da região, mas eles só tiveram informações do criminoso após o assassinato da família Vidal. Foi aí que começou a caçada da polícia pelo serial killer em Ceilândia e a cobertura ostensiva da imprensa. No último dia 9, ele assaltou uma fazenda, matou o pai e 2 filhos, sequestrou a mãe e matou a mulher. Nos dias seguintes, ele invadiu outras chácaras e chegou a trocar tiros com um caseiro. Você me acertou, eu vou te matar. Imagens mostram Lázaro com uma mochila nas costas, seguindo um fazendeiro depois de pedir comida, mas acaba indo embora. 1 hora depois, policiais chegam no local. No dia 15, ele voltou a atacar moradores, desta vez na região de Edilândia. A gente tem imagens exclusivas, hein? Do momento em que ele fez reféns 3 pessoas, o marido, a mulher e uma menina. Agora eles estão bem, mas foi horas de muito desespero. A gente ficou sabendo que o bandido estava lá e depois não conseguiu mais falar com eles porque eles tomou o telefone e jogou dentro do rio. Centenas de policiais, helicópteros, carros, cavalos, cães farejadores. Até agora, nada foi suficiente para descobrir o paradeiro do assassino. Criado na região, Lázaro tem usado seu conhecimento do terreno para se esconder e despistar as equipes de busca. Segundo a polícia, ele dorme em grutas e em cima de árvores e se movimenta pelos rios da região para que cães farejadores não consigam seguir seu cheiro. A área é muito grande, ele conhece muito bem, ele é mateiro, já falei isso várias vezes, mas está cansado. Está cansado e está acuado. E agora, será? Em que pé estão as buscas? Pare o Mundo que eu quero saber, este é um podcast do Jornal da Band com a minha apresentação, Joana Treptow, coordenação e edição de Stephanie Rigamonte e Larissa Zapata e operação de áudio de Narciso Vernizzi. O repórter Felipe Garrafa já está aqui comigo na linha para contar todos os detalhes dos bastidores dessa caçada alucinante e surpreendente, já dura 14 dias. Oi, Garrafa, em primeiro lugar, parabéns pela cobertura, muito orgulhosa de você que está aí, literalmente no meio da mata com todos os policiais. Você está a par da investigação no detalhe. Conta pra gente como é que tá por aí, Garrafa. Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde a todos. Pois é, em nome de toda a equipe aqui, agradecendo, Marcelo Cleiton, Júlio Bens, todo mundo aqui agradecendo esse carinho aí seu. De fato, estão sendo dias emocionantes. Parece uma cena de filme, sabia? Porque as ruas aqui a gente observa que estão bloqueadas, né? As rodovias que dão acesso tanto ao interior do Goiás quanto para Brasília. A gente está numa região muito próxima aqui de Brasília, cerca de 20 quilômetros mais ou menos.
e a gente vê todas as rodovias bloqueadas. Então a polícia monta barreira em tudo. Então para entrar e sair da cidade tem um tipo de controle. E quem está na cidade está morrendo de medo. E com as pessoas que a gente cruza na cidade fala assim, não, eu vim aqui só para cuidar dos animais, porque aqui é uma região de fazenda, tem muito gado e tudo mais. Eu só vim aqui cuidar dos animais, mas já estou indo embora, porque eu estou morrendo de medo. Então é uma verdadeira cena, um filme de terror. A cidade meio vazia, estrada de terra batida com poucos carros, somente viaturas da polícia. E o pior, a gente não tem nenhuma informação do paradeiro dele. A gente já está hoje, é terça-feira, na quinta, foi o último relato que nós tivemos quando a gente acompanhou bem de pertinho uma troca de tiros entre o Lázaro e a polícia confirma que era o Lázaro, e depois desapareceu. Então a gente completa 5 dias sem nenhuma novidade grande de que o Lázaro apareceu por aqui. E aí tem morador que fala, não, esse aí já está longe, já está voltando para a Bahia, já deve estar na Bahia, né, que é a cidade natal dele. Não, ele está aqui porque ele não consegue sair daqui, a polícia apertou o cerco, ele quer ver a filha dele que mora aqui na região de Águas Lindas. Então, cada hora, cada um fala uma coisa. Parece um filme. É muita especulação. Eu ia te perguntar primeiro, Garrafa, se você tá com medo, se você sentiu medo, porque eu senti medo por você, por toda a equipe. Uma loucura ver você ali do lado dos policiais, literalmente correndo atrás do Lázaro. O que você sentiu? Como é que vocês estão se sentindo? A gente está num momento de extrema tensão, porque, de fato, a gente observa carros da polícia a todo momento e a gente percebe que os policiais estão vivendo momentos muito tensos, porque há uma certa, acho que é uma certa ansiedade até da polícia de tentar pegá-lo logo, porque é inegável discutir que a gente reconhece que o trabalho da polícia é muito difícil, a mata é muito fechada, é difícil caminhar por aqui, tem os bichos mesmo, peçonhentos. O Lázaro tá com a roupa do corpo, uma mochila a princípio e uma pistola, então ele está muito mais leve para caminhar em meio a esse mato todo, mas gera uma certa desconfiança. Até agora, 14 dias com 300 policiais aqui, ninguém consegue pegar o cara. Então a gente percebe um momento, um clima de tensão. Pode observar na nossa cobertura que a gente tenta conversar com os policiais e eles, dentro do limite do possível, são gentis, mas em outros momentos eles são tensos e até rudes com a gente, né? Fala, não, sai daqui, você quer morrer, você perdeu a noção, olha onde você está, e não sei o quê, e quer discutir com a gente. A gente está fazendo a cobertura, mas é esse momento de tensão, é um clima totalmente de nervosismo. E até conversando com o morador, a gente às vezes quer entrar na mata, quer mostrar algo diferente, às vezes tem que tomar um cuidado até não passar na bola de uma cobertura como essa, né? Se colocar em perigo. Mas os próprios moradores falam, não entra muito na mata não vai muito por aí, porque os policiais estão no meio da mata no escuro, então qualquer movimento em falso, e eles observarem que não é alguém da corporação, eles não vão se furtar de atirar. Então tem que tomar muito cuidado mesmo quando vai entrar numa mata mais fechada. E a gente está tentando aos poucos, tentando driblar tudo isso aí para mostrar o melhor ângulo dessa cobertura, que de fato é difícil. Ô Garrafa, falta meia hora para você entrar no ar. Se você tiver que desligar, você avisa que não tem problema nenhum. Eu queria te perguntar em relação à família do Lázaro. Você falou com o pai dele, você tem relatos de outros familiares, vizinhos, pessoas que conhecem o Lázaro, que falam sobre quem ele é, do que ele é capaz? Você sabe que hoje, agora há pouco, a gente encontrou uma prima da esposa do Lázaro e também a gente encontrou um fazendeiro que até há 2 semanas estava oferecendo emprego à mãe do Lázaro e o padrasto. Eles eram caseiros, trabalhavam como caseiros, inclusive o Lázaro trabalhou na propriedade dele ali como, enfim, cuidando da terra e cortando mato e tudo mais, um trabalho braçal forte. E estava falando assim, eu jamais poderia imaginar que o Lázaro é esse monstro que se tornou, e estão falando mesmo, porque ele era um profissional muito bom, que era forte, e aí por isso que a gente destaca que ele tinha um corpo atlético, era um cara esguio, um cara muito forte, e até conseguia, o fazendeiro contou aqui pra gente, coisa que um funcionário conseguia fazer em 1 mês, o Lázaro fazia em 3 semanas. Ele tem muita força. E aí falando justamente isso, que olha, eu não imaginava que ele era assim, ele não tinha nenhum comportamento, ele era um funcionário obediente, você pedia para ele fazer tal coisa, ele fazia. Mas conversando também com o pai do Lázaro ontem, o pai do Lázaro falava assim, olha, ele sempre me deu dor de cabeça. Quando era pequeno, o comportamento dele era agressivo, ele tem vários crimes desde pequeno, desde roubo de bicicleta, roubo de casas. E aí, conversando com as pessoas na rua, que já tiveram as casas invadidas pelo Lázaro, e também pelo irmão dele, que está por aqui também, a princípio agora ele também já viajou e voltou para a Bahia, mas que ele tinha algumas coisas inacreditáveis, como, por exemplo,
Quando ele roubava, entrava numa casa, tinha uma mulher, ele roubava a casa, mandava a mulher tirar a roupa e depois cozinhar para ele. Olha só que loucura a cabeça de um cara como esse. Então ele tem vários comportamentos e temperamentos agressivos e diferentes, mas quem trabalhava com ele, vivia o dia a dia com ele, não dizia que era um cara tão violento ao ponto de ser conhecido um matador aqui de Goiás. Violento e perspicaz, né? Fugiu da cadeia 2 vezes. O irmão dele que você fala era o irmão dele que estava no momento em que ele violentou uma mulher depois de invadir uma chácara, que foi por isso que ele foi preso? Acho que a gente... Oi, tô te ouvindo, Garrafa. Às vezes a gente perde o sinal porque o Garrafa tá no meio do mato. A gente tá passando aqui, chegando aqui, ele tá no meio da estrada aqui, então não tem ficou problema. a ligação. Pode repetir qualquer coisa, a gente refaz e tenta de novo. Tá? Não se preocupa. A gente tá numa região aqui muito fechada. Eu te perguntei sobre o irmão dele, porque a informação que eu tenho é que o irmão dele, que estava com ele no momento em que ele estuprou uma mulher há 10 anos, esse irmão teria morrido. Não é esse irmão que você acabou de falar agora? Não é, porque a gente conversou até com um homem aqui que, olha só que loucura de novo, depois que passa, as pessoas falam, meu Deus, esse cara estava na minha casa. Um homem que, o Lázaro trocava de casa a todo momento. Em 5 meses aqui em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, ele trocou de casa pelo menos 6 vezes, mais de uma vez por mês. E esse homem ofereceu a casa para ele, enfim, recebia um aluguel, e ao lado morava o irmão. Só que ele e o irmão, o Lázaro e o irmão, brigavam o tempo todo. E esse seria um dos irmãos também que ele aparecia fazendo roubos, cometendo crimes. Então ele tinha uma relação com o irmão muito agressiva. Tanto é que esse homem expulsou o Lázaro de casa por conta dessa agressividade dele com o irmão. Então o comportamento do Lázaro era de fato agressivo. Um outro homem, aí ele conversando com a gente, falando que era um parceiro do Lázaro de tomar bebida, de ficar tomando cachaça no boteco. Aí ele falou assim, olha, o Lázaro era tranquilo, a gente batia papo, a gente conversava, mas quando ele ficava mais alto, embriagado, ele se mostrava muito violento. Falava coisas ali que a gente não concordava e tudo mais, a gente descobria quem ele era, e era um cara mais violento. Então, ele é um pouco bipolar, pelo que a gente conseguiu observar colhendo depoimento de testemunha. Mas os crimes que correm contra ele mostra mesmo que ele é um sujeito extremamente perigoso. Ô Garrafa, eu queria saber em relação à ex-mulher dele, mãe das filhas dele, e também em relação ao que a polícia diz destes últimos dias de caçada. São 2 semanas, Garrafa. Essa perseguição, essa caçada, né, ela vai entrar para a história, vai ter algum desfecho, ou a gente vai deixar de noticiar, porque de fato a polícia vai começar a não ter mais pistas, ou ele vai ser encontrado, mas com certeza vai haver algum filme sobre isso, porque é completamente impensável, um serial killer, um criminoso super perigoso aí à solta durante 15 dias, fugindo da polícia, quase que como o Rambo. Então eu queria que você me falasse sobre esses relatos de ex-mulher, mãe das filhas, e também o que a polícia diz em relação a isso. A polícia nesse momento não diz nada. É um silêncio absoluto da polícia. A polícia não fala. O que a gente consegue descobrir é com fontes, com amizades que a gente tem aqui, aquele jeito que você também, como repórter, você conhece. Vai conversando com o outro, o cara vai passando para você, ganha um laço de confiança, e numa cobertura como essa, essas informações aí, preservando a fonte, é que consegue fazer a gente ter a informação nova. Por exemplo, o secretário de Segurança, que somente ele está falando, nenhum outro oficial aqui das buscas, somente ele fala, foi na última sexta-feira que ele falou. Ou seja, a gente está há 5 dias no escuro de informações oficiais, e com isso alimentam os boatos. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui em Cocalzinho de Goiás ou em Girassol, vai falar, não, Lázaro eu vi, passou aqui, tá de camiseta preta. E se pergunta para a pessoa do lado, fala, não, eu vi, tá de camiseta branca. Então, assim, cada hora um acha que viu o Lázaro, mas não é. Não, imagina só, a pessoa ela deixa a chácara dela aberta, porque ela saiu correndo. Aí ela volta no outro dia para alimentar os animais e tudo mais. Aí o potinho que estava ali saiu do lugar, em cima do armário saiu do lugar. Aí ela liga para a polícia e fala, Lázaro passou aqui, aquele pote tá, eu deixei assim, tá daquele jeito. Sim. Então é isso, a última informação é que o Lázaro invadiu uma chácara e roubou um carregador e queijo fresco. Pode ter sido ele? Pode ter sido ele. Como também não pode ter sido ele, pode ser que a pessoa esqueceu que o carregador está em outro lugar, perdeu, enfim. Então é um medo que fala por si só, um medo que tem voz aqui. E em relação à ex-mulher, a outros familiares, o que dizem? Em relação à ex-mulher dele, por enquanto não falam nada, a esposa está apavorada, a gente visitou agora há pouco a casa da esposa, ela não está lá,
a tia da esposa e também a prima e outros familiares que moram praticamente na mesma rua, todos foram embora. É um deserto absoluto na região de Águas Lindas, que é onde a esposa dele mora. Todo mundo foi embora, não quer saber mais nada. E a ex-mulher dele, a gente nunca ouviu falar. Ela está, a princípio, em outro estado. Que loucura, e a esposa dele você não sabe de nenhum relato que ela tenha dado em relação a comportamento mais estranho, mais perigoso. Nossa, é muito impensável, Garrafa, pensar que um psicopata, assim, tem uma esposa que tá assustada com o comportamento dele porque talvez não imaginava, né? E a esposa dele tem 19 anos, ele tem 32, a esposa tem 19 anos, eles têm uma filhinha de 2 anos de idade. Pelo que a gente pegou de informação, o Lázaro é apaixonadíssimo por essa filhinha. Então a polícia acreditou até que ele poderia tentar chegar em Águas Lindas de Goiás para falar com a esposa. Só que a gente recebeu a informação que a esposa saiu e agora foi para Taguatinga, uma cidade satélite aqui de Brasília, um pouco mais afastada e mais próximo mesmo do Distrito Federal. Então é uma verdadeira caçada, é um filme de terror e vai se tornar filme, tenho certeza, porque tem cenas de filmes, de pessoas apavoradas, tudo que um roteirista poderia escrever tem aqui. São pessoas com medo, mistério, busca policial, tudo isso tem um enredo de um filme. Só que a gente está falando na vida real e onde pessoas estão se prejudicando, porque, pensa, o comércio aqui está fechado, os fazendeiros estão abandonando os animais, tem animal morrendo de fome, tem animal que, como o celeiro não tá fechado, fica aberto, o animal foge, vai para o meio da mata, e aí ninguém é louco de ir lá no meio da mata buscar o animal, porque pode dar de frente com o Lázaro. É um prejuízo econômico para a cidade enorme também. Fora as pessoas que já morreram. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. E, bom, espero que daqui a alguns dias a gente converse sobre o desfecho dessa história, que você nos traga em primeira mão. Tomara, e com o Lázaro preso, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer. Tá bom, então, Jana. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aqui. Toda a equipe aqui, o Marcelo Cleiton, o Júlio Bento, todo o nosso time aqui, tá mandando um beijo para você. Um abração. Tchau, Garrafa. Um beijo para vocês. Voltem em segurança. Tem muita gente dizendo que Lázaro tem o perfil de um psicopata. Por outro lado, em entrevistas à imprensa, a companheira dele diz que nunca notou traços de violência e afirma que ele sempre foi um bom pai e um bom marido. Como analisar uma personalidade tão complexa como essa do criminoso? Sobre isso, converso agora com a neuropsicóloga Paula Dutra. Oi, Paula, como vai? Olá, Joana. Boa tarde. Como vai? Boa tarde, Paula. A gente já conversou aqui no nosso episódio sobre o menino Henri. A gente conversou sobre o perfil, né, do padrasto e da mãe do Henri. É um pouco difícil, Paula, a gente traçar um perfil quando a gente tem informações muito soltas, né? Quando a gente vai tendo alguns relatos que até são contraditórios. Mas é uma função, inclusive, da imprensa fazer isso para a gente entender com quem a gente está lidando. A própria polícia faz isso na investigação. De tudo que a gente tem de informação até hoje, principalmente pelo menos 5 assassinatos, um estupro, roubos, invasões. A gente está falando de um criminoso graúdo, né, Paula? Teria ele traços de psicopatia, uma pessoa que estupra e que, por exemplo, como o Garrafa nos contou agora, pede para, nos assaltos que ele faz, nas invasões às chácaras, pede para mulheres tirarem a roupa, cozinharem para ele, mata sem nenhum motivo, né, que ataca pessoas, que foge da cadeia, mas ao mesmo tempo ele teve uma progressão de pena por bom comportamento. Como é que isso se explica, Paula? Então, vamos lá, né? Fazendo aí começando com um paralelo com o caso do Henri, né, que naquele momento eu não tive nenhuma dúvida a respeito do perfil psicológico da mãe e do padrasto. Nesse caso do Lázaro Barbosa, tem algumas coisas que são contraditórias, então não dá, a princípio, para afirmar como uma psicopatia. A psicopatia, ou psicopata, como é mais conhecido, ele adota um padrão na forma de assassinar as pessoas. Todos os casos que são comprovadamente diagnosticados como psicopatia, o que se observa é que há um padrão na forma do assassinato, né? No caso do Lázaro, ele não adota esse padrão em algumas situações.
Então, deixa um pouco de margem para uma dúvida, porque ele foi avaliado quando ele foi preso a primeira vez por uma equipe de psiquiatras que não colocou ele no quadro de psicopatia. Agora, eu não tenho a menor dúvida do grau de perversidade dele, né? Ele é um sujeito que tem uma perversidade clara e declarada, né? Ele não tem culpa, né? E ele usa as pessoas como objetos, né? Então, o que me parece, assim, claramente, é que ele tem um transtorno e apresenta uma perversidade. Agora, a psicopatia precisaria realmente de uma análise um pouco mais detalhada, porque justamente ele não ter esse mesmo padrão na forma de matar as pessoas, né? Ele também ter justamente algumas características de bom comportamento na prisão, principalmente. Porque, na verdade, o psicopata ele é muito inteligente. Ele não age de forma impulsiva, como as pessoas imaginam, né? O psicopata ele é muito calculista. Ele vai, de forma muito clara, examinar, ver exatamente como ele quer matar, vai fazer todo um ritual para aquela morte acontecer. Nada é impulsivo, é tudo muito calculado, né? Então, ele não tem essa coisa de impulsividade no comportamento ou ter um acesso de raiva, né? Então, muitas vezes isso se confunde mesmo. Ele pode ser um excelente sujeito num determinado lugar, porque ali não se configura o tipo de vítima dele, né? E muitas vezes até a família não percebe, como é o caso que você colocou da mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, quando encontra a sua vítima, quando encontra o perfil da sua vítima, ele executa todo o planejamento que ele fez para aquela morte. O que me deixa dúvida não é a questão dele ser um bom pai, um bom marido, porque um psicopata pode ser um excelente pai, um excelente marido, pode até no trabalho ser considerado funcionário padrão, porque ele tem uma inteligência para isso. Não é esse o caso que me deixa com uma certa dúvida se é uma psicopatia ou não. O que me deixa com dúvida é mais ele não ter configurado o mesmo tipo de vítima. Ele tem vários tipos de crimes, né? Desde assalto, a estupro, a assassinato, em situações muito diferentes. Então, isso, de alguma forma, deixa uma dúvida sobre diagnosticá-lo como um psicopata. Porém, o que a gente observa é que alguns casos podem se configurar de uma maneira diferente. Então, precisa ser avaliado para poder ser diagnosticado com psicopatia. Agora, Joana, de qualquer forma, é uma pessoa perversa, perigosa, que não pode ser deixado solto de forma nenhuma, que se ele encontrar qualquer impedimento ou qualquer situação onde ele se sinta ameaçado, ele não tem nenhuma piedade em matar, isso já ficou claro, né? Então, nesse momento, me parece mais, eu deixaria assim a dúvida entre esse quadro da perversão e a psicopatia, que precisa realmente de uma avaliação mais cuidadosa, porque realmente um psicopata, ele tem um transtorno de base e não tem jeito, né? Psicopatia não tem tratamento, ele vai ter que ser encarcerado e mantido preso de qualquer forma, porque não há nenhum tipo de tratamento para esse caso. Quando ele foi preso, Paula, ele teve aulas e ele foi muito elogiado na cadeia. Isso daí nos deixa muito em dúvida sobre o que pensar, né? Inclusive, os relatos de parentes de que Lázaro seria muito apegado à filha que ele tem, uma bebezinha de 2 anos. E eu lembro que quando a gente falou sobre psicopatia, falando sobre o padrasto de Henri Borel, você me falou que a ausência de empatia e de uma ligação, né, amorosa, afetiva, é um traço da psicopatia.
talvez a gente tenda a generalizar todos os criminosos do nível do Lázaro, que matam, que estupram, como psicopatas. Mas o que seria perversidade nesse sentido? São pessoas que gostam de fazer o mal, mas que, por não haver um padrão ou por não estarem sempre embebidos nessa maldade, por terem momentos que não são de crueldade, não se configuram como psicopatas? Então, foi ótimo você ter lembrado disso, porque, de fato, isso é mais um dado, né, que não configura psicopatia, porque o psicopata, ele realmente não estabelece laços afetivos, né? Ele, nem com o filho, nem com mulher, nem com família, porque ele não tem empatia, ele não tem a capacidade de estabelecer laços. Ele estabelece laços por conveniência. Se for conveniente para ele casar com aquela mulher, ele pode até casar, ele pode até ter filhos, mas para poder, muitas vezes, camuflar a psicopatia dele, não por um desejo ou por um amor, né? Então, isso realmente é uma questão do psicopata. Ele, enfim, pelos relatos, né, mas a gente também não sabe até que ponto isso também é verdade, ele tem esse afeto pela filha, esse cuidado, né, e pelas pessoas de uma maneira geral. Então, se ele estabelece laços e ele tem um vínculo afetivo de longo tempo, como amigos, pessoas que ele se envolve e mantém a relação, é mais difícil ser uma psicopatia. Agora, no caso da perversidade, respondendo a sua pergunta, eles, na verdade, eles podem ter, assim, um movimento, né, na vida normal, né, e tá ali estabelecendo relações, e sendo bom aluno, e estando casado, só que ele tem, muitas vezes, um desvio e uma pulsão sexual, o que me parece até mais coerente com o caso dos estupros, né, que ele cometeu. Não sei se foi um ou foram mais, mas eu vi um, né, no caso do estupro que ele cometeu. Então, ele tem uma pulsão sexual, né, e essa pulsão muitas vezes faz com que ele ataque a vítima, ele faça sexo, ele maltrate, essa coisa de colocar pelado, né, para servi-lo. Então tem uma coisa de uma perversidade de subjugar o outro, a tratar dele, né, a cuidar dele, de ter o poder sobre o outro, né, de ter um determinado poder sobre o outro e sentir prazer em ver a pessoa ali totalmente na mão dele, né, totalmente ali podendo acontecer qualquer coisa, com medo. Então, é como se o perverso ele tem muito prazer em ver o outro subjugado, o outro com medo, o outro numa situação de fragilidade. Então, nesse caso, ele estabelece determinados padrões, né, determinados rituais que podem subjugar o outro. Então, isso seria mais configurado como perversão. Paulo, o que também chama a atenção são os relatos de pessoas que têm contato com ele, que tiveram contatos pontuais e que dizem que nunca imaginavam que ele pudesse ser tão violento, tão perigoso. A gente entende que, até ouvindo a Paula falar sobre se encaixar ou não num perfil psicopata, que é preciso a gente entender algumas nuances, a gente ir fazendo um checklist para ver se os critérios batem, mas que não é algo tão objetivo assim, como se fosse um botão. Ok, vamos ligar o botão do psicopata, porque agora, a partir ele ultrapassou um limite, a partir desse limite ele se tornou um psicopata. Da mesma forma com a perversidade. A gente pode conviver, a gente convive, será, com pessoas perversas e a gente não imagina, assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Na verdade, nós convivemos com psicopatas, né, e perversos também, porque a psicopatia ela não é um transtorno propriamente, exatamente do assassinato, né? O psicopata, num caso grave, ele assassina, mas existem psicopatas que são psicopatas sociais, que a gente chama, né? Que são aquelas pessoas que podem, de repente,
roubar o dinheiro do respirador no caso da Covid-19. Então, são psicopatas que, na verdade, fazem ações em benefício próprio, independente do que essa ação representa no social. Então, a gente vê até em empresas, em pessoas que sobem muito no poder e subjugam o outro e passam o outro para trás e fazem falcatruas para poder chegar ao poder e não estão nem aí para a pessoa que está ao lado. Essas pessoas são psicopatas, mas um psicopata que a gente chama de social porque ele está inserido na sociedade. Então, você seria pode um ter um sociopata? Psicopata. Oi? Seria o sociopata, Paula? O psicopata e o sociopata, ele, na verdade, é o mesmo transtorno. Porque houve uma mudança na nomenclatura, mas a gente está falando do mesmo transtorno. Ah, tá. O sociopata e o psicopata. Entendi. Então a gente convive e às vezes pode ser que a gente até pode ser que alguém que esteja nos ouvindo seja, a pessoa sabe, a pessoa consegue saber que tem traços, porque você me disse que são pessoas que têm muita noção, muita consciência daquilo que fazem e pensam. Eu costumo dizer que com o psicopata, a única forma de você lidar com um psicopata social, um psicopata que esteja no nosso convívio, né, é se afastando dele. Por quê? Porque ele é inteligente, ele é uma pessoa que, de forma nenhuma, se ele não for um psicopata grave, né? Estou falando de um psicopata simples, vamos dizer assim, né? Do dia a dia. Ele tem uma inteligência, ele pode ser um grande executivo, ele pode ser um político, ele pode ser qualquer coisa socialmente aceita, ele pode ter uma família que é considerada até mesmo uma família perfeita, né? Mas você observa que na relação próxima ele não tem afeto, ele não tem culpa. Então, por exemplo, ele pode, num relacionamento, virar para a pessoa e falar para ela que, enfim, vamos dizer que eles tiveram uma briga, alguma coisa muito séria. Uma pessoa, geralmente, ela é normal, né, neurótica, normal, ela vai ficar com culpa, ela vai ficar se sentindo mal se ela fez alguma coisa errada. E o psicopata não. O psicopata, ele não tem culpa. Então, é muito difícil você lidar com o psicopata porque ele está sempre no racional. E ele manipula as situações para que a pessoa se sinta culpada, né? E muitas vezes fale assim, não tem problema, poxa vida, afinal de contas ele fez isso por mim, ele fez aquilo por mim, então eu acho que isso não é tão sério o que ele fez. Ele manipula para que a pessoa que tem culpa se sinta culpada de determinadas situações e ele seja beneficiado pela situação. Então, é muito perverso mesmo, né, lidar com o psicopata, porque você não tem estrutura psíquica para lidar com ele. Porque ele é inteligentíssimo e ele manipula sem sentir nenhum tipo de culpa. Então, para ele, tanto faz o que você sente. Né? É muito difícil, realmente. Ficar só no racional sem demonstrar ou envolver emoções e sentimentos, né? Para quem é uma pessoa, um ser humano comum, isso é impossível. Então, realmente já mostra aí uma diferença muito grande. Paula, é sempre bom falar com você. Muito obrigada por você nos atender. Joana, adorei. E nos esclarecer sempre esses assuntos que às vezes ficam quase como que fantasias na nossa cabeça, mas são casos de problemas sérios, né, da medicina. Lógico. Então a gente precisa se informar também para saber. Obrigada, viu, Paula? Este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast do Jornal da Band com a apresentadora Joana Treptow, que tem a proposta de debater assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Até amanhã. Tchau.